Olá, Shalom, Ma Shlomcha, Ma Shlomech, como vai? Bom, hoje na unidade número 20, nós vamos finalmente começar a terceira parte do nosso curso. Nós vamos ver verbos e hoje nós vamos começar vendo esse verbo aqui que é o tempo katal. Ele funciona como um passado, mas a gente vai ver isso ao longo da aula. Como sempre, antes de começar a aula, nós vamos fazer uma revisão do vocabulário. Então, leia essas palavras e ligue com o desenho correspondente. Então, nós temos aqui ahat, uma, shafat, ele julgou, mahane, acampamento, e mishpacha, família. E aqui também nós temos algumas palavras e a tradução delas, então leia em voz alta e ligue com a tradução. Então nós temos Sheni, segundo, Azav, ele deixou, Pakad, ele atendeu, Gibor, corajoso, e Hatat, que é uma transgressão. Bom, e hoje nós vamos começar então a terceira parte do nosso curso, que tem o mesmo nome do livro de Levítico. Você sabe qual é o nome desse livro? Vaikra. E por acaso você sabe o que significa Vaikra? Vaikra não tem nada a ver com a palavra Levítico. Em português a gente chama esse livro de Levítico porque ele tem várias leis ligadas aos Leviim, aos levitas e aos Koanim, os sacerdotes. Mas em hebraico a gente dá o nome para esse livro da primeira palavra que aparece no livro, que é Vaikra. E você consegue ver aqui a raiz de um verbo que a gente já conhece. Kuf, Reish, Aleph, ele chamou. Então Vaikra também é e ele chamou. Porque agora nós vamos começar a falar dos verbos. Então, olhem só, aqui nós temos uma tabela da conjugação dos verbos em hebraico. O que você consegue perceber aqui por essa tabela? Primeira coisa que a gente percebe é que ela está organizada aqui por essa raiz Kuf, Tet, Lamed. Olhem só, a gente sempre tem aqui a primeira letra da raiz é o Kuf, segunda letra da raiz o Tet e o Lamed representando a terceira letra da raiz. E o que a gente percebe? Que cada uma dessas conjugações ela tem um finalzinho diferente, que está aqui em vermelho. Exatamente como a gente acontece em português, que a gente também tem conjugações. E o que a gente consegue perceber também? Finalmente a gente consegue ver aqui por que sempre no nosso vocabulário os verbos apareciam dessa forma aqui. Ele falou, ele andou, ele guardou. Porque olhem só, se vocês perceberem aqui, a forma, a conjugação que tem só a raiz é justamente a terceira pessoa, ele. Tem só o Kuf, Tet, Lamed. Então a gente vai analisar agora cada uma dessas conjugações e treinar, ok? Então, bom, você se lembra qual é a terceira pessoa do singular masculino em hebraico? Ele. Nós dizemos o. Então, em hebraico, quando a gente tiver essa raiz, então um verbo para conjugar, nós vamos colocar assim, só a raiz do verbo, sem nenhum sufixo, nenhum prefixo, só a raiz do verbo e essas vogais aqui, o kamatz na primeira letra da raiz e o patar embaixo da segunda letra da raiz. Então, as conjugações que a gente vai aprender hoje valem para os verbos regulares que estão no seu vocabulário assim. Então, por exemplo, o verbo diber, ele não está assim. Então, vai ser uma outra conjugação, a gente não vai falar sobre ela, ok? Agora, todos os verbos chamar, yashav, amad, alar, chamar, todos esses verbos têm a, que fazem parte do nosso vocabulário e são regulares, a gente vai conjugar ele dessa forma aqui. Então, o que a gente percebe é que essa conjugação de u para ele, ela tem simplesmente a raiz e nenhuma
nenhum sufixo. Então, olhem só, por exemplo, o verbo chamar. Então, nós vamos dizer o chamar ou simplesmente chamar. Da mesma forma que em português a gente tem sujeito oculto, em hebraico, como a gente tem conjugações diferentes para cada pessoa, a gente também pode ter sujeito oculto. Vou dizer só chamar, eu já entendo que é ele guardou. Olhem só agora outro exemplo aqui, do verbo yashav. Ele sentou ou ele morou, ele habitou. O yashav. Olhem só aqui o verbo amad. O amad. Então, vem que sempre a gente vai seguir a mesma receitinha de bolo. A primeira letra da raiz, um kamatz, a segunda letra da raiz, um patar e a terceira letra da raiz. O mesmo jeitinho do que a gente viu lá no exemplo. Agora, como é que nós dizíamos ela em hebraico? Nós dizemos hi, ela. E aí, qual vai ser a conjugação de ela? Para português, a gente tem a mesma conjugação. Ele guardou, ela guardou. Em hebraico, a gente tem conjugações diferentes. Olha só. Nós temos aqui katla. Então, nós temos um patah embaixo da primeira letra da raiz, um shvá embaixo da segunda letra da raiz e o sufixo a, que lembra a gente um sufixo feminino, então dá para a gente se lembrar. Então, a terceira pessoa do singular feminino, ela, em hebraico a gente vai ter a raiz mais o sufixo a. Então, vamos olhar aqui alguns exemplos, vamos tentar conjugar alguns verbos, então tente conjugar esses três verbos que a gente usou como exemplo, o chamar, o yashav e o amad. Então, olhem só. Chamar, então nós dizemos hi shamra. Hi shamra. E o verbo yashav, nós vamos dizer hi yashva. Hi yashva. Ela sentou ou ela habitou. E o verbo amad, hi amda. Hi amda. Ela ficou em pé. E se, ao invés de querer dizer aqui, Aryeh radaf acharei ahayá, o leão perseguiu o animal, e se eu quisesse dizer que a espada perseguiu o homem? Como é que eu faria essa frase? A espada, a herev, lembrando que espada é feminino. Então, nós vamos ter que conjugar aqui como ela perseguiu. Radfa, acharei, porque é a preposição que esse verbo pede, a ish. Então, a herev, radfa, acharei, a ish. A espada perseguiu o homem. E aqui, se ao invés de dizer a ish barach mipnei a herev, o homem fugiu da espada, eu quisesse dizer que o animal fugiu do leão. Mas lembre-se que a palavra hayá, animal, é uma palavra feminina. Eu vou dizer a hayá barha mipnei a aryeh. A hayá barha, o animal fugiu, mas aqui conjugado como ela fugiu, diante, porque essa é a preposição que o verbo pede, a aryeh. Bom, e você se lembra como é que a gente fala você masculino, a segunda pessoa do singular masculino em hebraico? Nós falamos atá. Então, olhem só, como que nós vamos conjugar um verbo? Desse jeito aqui, katalta, embaixo da primeira letra da raiz, uma vogal A, um kamatz, embaixo da segunda letra da raiz, uma vogal A, patar, embaixo da terceira letra da raiz, um shvá, e depois esse sufixo tá. Perceba como ele é parecido com atá. Atá, katalta. Então, a segunda pessoa tem a raiz mais o sufixo tá.
Agora tente então conjugar os 3 verbos que nós estamos usando como exemplo. O verbo chamar, o verbo yashav e o verbo amad. Então, olhem só. Chamar, atá chamarta. Então, você protegeu, você guardou. E o verbo yashav, atá yashavta. Atá yashavta. Você ou tu, masculino, estou falando aqui com um homem, sentou ou você habitou. E o verbo amad, atá amadta. Atá amadta. Você ficou em pé ou tu. E como nós falávamos, você feminino, você para uma mulher, tu ou você, segunda pessoa do singular feminino. Em hebraico nós falamos at, não é mesmo? Qual vai ser a conjugação de um verbo então? Vai ser aqui, katalt. Então você percebe a semelhança que nós temos aqui entre esse sufixo, um tav com um shva, e o pronome, que também tem um tav com um shva. Então, essa daqui é a conjugação, katalt. Tome cuidado que em português é meio difícil para a gente fazer isso, né? Esse som de T sem uma vogal, ok? Katalt. E não fazer ti ou ti ou alguma coisa assim. É só o som do T. Então, na segunda pessoa do singular feminino, nós vamos ter a raiz mais esse sufixo aqui, t, para mostrar que é a conjugação da segunda pessoa. Então, novamente, tente conjugar os verbos que nós estamos usando como exemplo. Então, o verbo chamar, o verbo yashav e o verbo amad. Olhem só, nós temos chamar, at, chamart, você guardou ou você protegeu. At yashavte, at yashavte. E nós temos aqui at amadet, at amadet, ok? Bom, então vamos fazer aqui um exercício. Como nós diríamos aqui, você, masculino, você estava sentado na casa. Então, nós diríamos atá yashavta babait. Então, perceba aqui que nós estamos usando esse verbo no passado. Atá yashavta babait. Agora, e se eu quisesse dizer aqui para essa menininha, você estava sentada sobre o cavalo? At yashavte al assus. At yashavte al assus. Então, vamos aqui aprender outra das conjugações. Você se lembra como nós falamos a primeira pessoa do singular em hebraico? Eu, nós dizemos ani ou anohi. Será que a conjugação vai ser parecida? Olhem só, a conjugação é katalti. Olhem só que interessante, katalti. Então, nós temos aqui a raiz mais esse sufixo ti aqui. A conjugação é essa terminação aqui ti, que é muito parecida com ani, anohi, lembra a gente esse ti. Ani katalti. Então, tente conjugar os 3 verbos que nós estamos usando como exemplo, o chamar, o yashav e o amad. Então, nós temos aqui ani chamarti, eu guardei, eu protegi. Ani chamarti. Ani yashavti, eu sentei ou eu habitei. Ani yashavti. E o verbo amad, ani amadeti. Ani amadeti. Então, eu fiquei em pé ou eu estava em pé.
Então vamos aqui ler esse versículo. Nós temos aqui Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Então, leia esse versículo em voz alta e complete o que está faltando na tradução. Nós temos aqui então, Vayomer et kolha shamati bagan vaira ki eiron anochi vaehave. Então, Vayomer, e ele disse, olhem só aqui o verbo amar, Aleph Mem Reish. A gente ainda não aprendeu essa conjugação, mas fique tranquilo, nós vamos aprender em mais algumas unidades. Então, o que foi que ele ouviu? Ele disse, que foi que ele disse, né? Et kolha. Olhem só aqui a palavra kol, voz. Kolha, tua voz. Então, tua voz, chamate. Que verbo é esse aqui? Chamate. Então, chamar, é o verbo ele escutou, mas aqui ele está conjugado. Chamate é eu escutei ou eu ouvi. Ok? A gente percebe aqui que não tem nenhum lugar aqui escrito eu, mas pela conjugação do verbo a gente entende que é eu ouvi. Assim como em português a gente pode colocar só ouvir também, porque se ouvir só pode ser eu ouvi. Então, eu ouvi a tua voz, bagan, no jardim. Vairá, e eu tive medo, eu fiquei com medo. Que eiron, porque nu anochi, eu estou. Então, ele ficou com medo porque ele estava nu. Vaehave, e eu me escondi. Aqui nós temos então o Adam, o Adão, né? A gente chama ele em hebraico de Adam Arishon, o Adão o primeiro ou o primeiro homem. E ele ficou aqui então com medo de Deus. Então, aqui nós temos 4 verbos. Nós temos o verbo chamar, que é ele ouviu. O verbo yashav, ele sentou ou ele habitou. O verbo ahal, ele comeu. E alach, ele foi ou ele caminhou. Então, a gente vai tentar aqui conjugar cada um desses verbos nas pessoas que a gente já conhece, ou seja, eu, tu, masculino e feminino, ele e ela. Vamos lá? Então, olhem só aqui. Chamar. Primeiro verbo, ele ouviu. Então, como nós vamos conjugar aqui? Ani chamati. Ani chamati. Atá, você. Atá chamata. Você escutou. Atá chamata. Você feminino, at chamat. At chamat. Ele, o chamar. O chamar. E ela, he cham'a. He cham'a. Então, vamos agora fazer a mesma coisa aqui com o verbo yashav. É o segundo verbo que nós temos aqui. Ele sentou. Então, vamos lá. Pause o vídeo e tente conjugar você primeiro. Depois a gente conjuga juntos. Então, nós temos aqui. Eu sentei. Ani yashavti. Ani yashavti. Atá, você. Atá yashavta. Você feminino, at yashavti. At yashavti. Tomem cuidado então com a diferença entre o ani e yashavti. A gente coloca assim aqui um som de i e o at, que a gente não coloca nenhuma vogal. É difícil fazer, mas a gente tem que se acostumar, ok? Então, ani yashavti. Atá yashavta, at yashavt. O, ele, o yashav. Ela, hi yashva. Yashva.
E qual é o nosso próximo verbo? A gente já conjugou então chamar, ele ouviu, yashav, ele sentou ou ele habitou. Agora vamos conjugar o ahal, ele comeu. Vamos lá. Novamente, pause o verbo e tente fazer uma tabelinha assim para você também. Então, eu comi. Ani ahalti. Você, ata, ahalta. Você feminino, at, ahalt. At, ahalt. Ele, o, ahal. Ela, e, ahla. E qual é o nosso próximo verbo? Nós temos aqui o último verbo alach. Alach, ele foi ou ele caminhou. Então, vamos novamente conjugar as pessoas que a gente já conhece. Então, eu caminhei. Ani alachti. Ani alachti. Ata alachta. Ata alachta. At alacht. At alacht. Então, ani alachti. At alacht. O alach. E ela e alha. E alha. Bom, então vamos ver aqui mais uma conjugação. Aqui nós vamos ter a conjugação da terceira pessoa plural. Você se lembra como nós dizemos eles ou elas em hebraico? Eles, então, nós dizemos em, um mem sofit, e elas nós dizemos ena. É a mesma conjugação para os dois, tanto para eles quanto para elas. Então, nós vamos dizer aqui katlu. Então, nós temos aqui a raiz do verbo, mais esse sufixo u aqui. Então, esse sufixo u mostra pra gente que é a terceira pessoa do plural, ok? Tanto eles quanto elas. Então, tente agora conjugar esse verbo nesses três verbos que a gente está treinando: o chamar, o yashav e o amad. Então, olhem só, o verbo chamar, hem shamru, eles guardaram, eles protegeram, ou ena shamru, a mesma conjugação. O verbo yashav, ele sentou ou ele habitou. Então, para dizer eles sentaram ou eles habitaram, hem yashvu. Hem yashvu ou ena yashvu, mesma conjugação, como em português. Nós temos aqui o verbo amad, então. Em amdu, eles estavam de pé ou eles ficaram de pé. E a mesma conjugação para elas. Ena amdu. Então, vamos fazer aqui um exercício. Leia esse versículo aqui e complete a tradução. Então, nós temos Ve'anashim radfu ahareihem derech ayarden al amaberot ve'asha'ar sagru. Olhem só. Ve'anashim, então nós temos aqui ve, essa conjunção e, a, o artigo definido, e anashim, que é o plural da palavra ish. Ish é homem, então anashim, homens. Então, os homens. Radfu, olhem só o verbo que a gente aprendeu aqui hoje, radaf, só que ele está conjugado como eles. Então, qual seria aqui a nossa tradução? Eles perseguiram, então os homens perseguiram. Ahareihem, olha só que interessante, o verbo radaf, perseguir, pede essa preposição aqui, aharei, só que como seria aqui? Eles perseguiram a eles, ou eles os perseguiram. Então, a gente tem aqui
Ahareihem, um sufixo nominal junto com a preposição. Então, e os homens os perseguiram. Derer, pelo caminho, a Yarden. Yarden é o Jordão, uma palavra nova aqui no nosso vocabulário, esse nome, Yarden. Então, e os homens os perseguiram pelo Yarden. Al-Amaberot, até os vaus. Ve-Asha'ar, e o portão, olhem só aqui, ve, a conjunção, a, artigo definido, sha'ar, portão. Sagru, e sagru é um verbo novo aqui no nosso vocabulário. Nós temos o verbo sagar, ele fechou. Então, sagru está conjugado, eles fecharam. Então, e eles fecharam o portão. Agora vamos ver aqui mais uma conjugação, a conjugação da segunda pessoa do plural, ou seja, vós ou vocês, masculino. Você se lembra como a gente falava isso em hebraico? Atem. Atem. E será que a conjugação vai ser parecida? Olhem só, a conjugação para atem é ketaltem. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que embaixo da primeira letra, ao invés de ter um kamatz, nós temos um shva, ok? E nós temos também esse sufixo tem, que é bem parecido com atem. Então, é bem fácil da gente lembrar. Essa conjugação, então, é a raiz mais o sufixo tem. Então, tente conjugar os verbos que nós estamos usando como exemplo. O verbo chamar, o verbo yashav e o verbo amad. Então, nós temos aqui atem, vocês, shemartem, atem, shemartem, vocês protegeram. A verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, a maioria dos israelenses, como todas as outras conjugações são chá, nessa conjugação aqui é muito comum, todos os israelenses também falariam shamartem. Então, se você falar assim sem querer, não tem problema nenhum, você pode se sentir israelense. Mas a conjugação correta é shemartem, ok? Então, nós temos aqui uma outra conjugação de yashav, ele sentou ou ele habitou. Então, vocês ou vós, masculino, atem yeshavtem. Atem yeshavtem. Vocês sentaram ou vocês habitaram. E aqui também, um israelense comum diria atem yashavtem, com um som de A, ok? E o último, o verbo amad, olha só, a gente sim vai falar atem amadtem. Por quê? Porque esse verbo começa com uma gutural e a gente sabe que as guturais não levam shva. Então, nesse caso aqui, ao invés de a gente ter um shva, a gente vai ter o hataf patar. Então, aqui sim vai ficar mais fácil porque vai ficar tudo a pra gente. Então, atem amadetem. E essa daqui é a forma correta, então, da gente conjugar esse verbo. Vamos olhar agora, então, a segunda pessoa do plural feminino. Você se lembra como a gente fala vós ou vocês feminino? Aten, com um nun sofit. E como vai ser a conjugação? Olha só, super fácil. Que tal ten? A mesma coisa, só que com um nun sofit. Então, aqui a gente tem essa conjugação, é a raiz do verbo mais esse sufixo ten. Então, novamente, tente conjugar os verbos que nós estamos usando como exemplo, o verbo chamar, o verbo yashav e o verbo amad, e preste atenção então no verbo amad por causa do shva. Olhem só, aten shemarten, atem shemarten. Então, nós temos aqui vocês ou vós feminino guardaram. Aqui é a mesma coisa, um israelense diria shamarten. E nós temos aqui o verbo yashav. Então, vocês se sentaram ou vocês habitaram.
Aten yeshavten. Aten yeshavten. Então, perceba aqui que a gente vai ter que prestar atenção nesse som de M, atem, e fazer a conjugação yeshavtem, ou aten, fazer um som de N, yeshavten. Então, eu sei que em português a gente não faz essa diferença de som, um M no final ou um N no final, mas a gente está vendo aqui novamente que no hebraico faz toda a diferença. Ninguém quer que fiquem trocando, chamando você de homem quando você é uma mulher ou te chamando de mulher quando você é um homem. Então, em hebraico faz diferença. E o verbo amad, aten, amadeten. Aten, amadeten. Vocês, feminino, ficaram de pé ou vocês estavam em pé. E vamos fazer aqui então alguns exercícios, algumas frases com esses verbos aqui, o verbo alar e o verbo yashav. Então, e se eu quiser dizer aqui, vocês estavam sentados na casa? Então, vamos dizer, atem yeshavtem babait. Atem yeshavtem babait. E se eu quiser dizer, vocês, feminino, foram pelo caminho? Então, vou dizer, aten alachten al aderech. Então, preste atenção aqui, por causa do rei, que é uma gutural, nós colocamos aqui um hataf patah, ok? Então, aten alachten al aderech. Vocês foram pelo caminho. E se eu quiser usar, então, vocês masculino, foram ou andaram do lado do caminho. Como que eu vou dizer? Atem alachtem leyad aderech. Atem alachtem leyad aderech. Bom, então vamos ver aqui a nossa última conjugação, a conjugação de nós, primeira pessoa do plural. E como nós falamos nós em hebraico? Anachno. E qual seria a conjugação então? Olhem só, katalno, katalno. Nós temos aqui a raiz do verbo, mais esse sufixo nu. Então, tente conjugar esse verbo, né, os verbos chamar, yashav e amad. Então, nós temos aqui anachno chamarno, anachno chamarno. E se a gente quiser, então, ler a tabela toda, vamos conjugar, então, todas as pessoas, já que a gente já sabe conjugar. Ani chamarti. Ata chamarta. At chamart. U chamar. I chamra. Anachnu chamarnu. Atem shemartem. Aten shemarten. Em chamru. Ena chamru. E o verbo yashav. Então, nós nos sentamos ou nós habitamos. Anachnu yashavnu. E para conjugar então a tabela inteira, vamos repetir aqui a palavra inteira, a tabela inteira. Ani yashavti. Ata yashavta. At yashavti. U yashav e yashva. Anachnu yashavnu. Atem yeshavtem. Aten yeshavten. Em yashvu. Ena yashvu. E o último verbo, o verbo amad, nós estávamos de pé ou nós ficamos de pé. Anachnu amadnu.
Então, vamos ler aqui a tabela toda. Ani amadeti, ata amadeta, at amadet, u amad, i amda, אנחנו עמדנו, אתם עמדתם, אתן עמדתן, הם עמדו, הנה עמדו. Então, vamos fazer aqui um exercício. Vamos tentar aqui falar talvez usando então nós e usando o verbo alar e o verbo amad. Que frases você poderia formar aqui? Então, nós podemos dizer, por exemplo, nós andamos pelo caminho. אנחנו הלכנו על הדרך. אנחנו הלכנו על הדרך. Perceba que aqui todas as frases que nós estamos fazendo e toda vez que nós estamos conjugando os verbos, a verdade é que, sem problema nenhum, eu poderia dizer simplesmente הלכנו על הדרך. Por causa da conjugação, a gente já sabe que esse הלכנו é nós caminhamos. A gente não necessariamente precisa colocar o nós, exatamente como em português. E se eu quiser dizer que nós estávamos em pé no campo? אנחנו עמדנו בשדה. אנחנו עמדנו בשדה. Então, olhem só, aqui nós temos uma tabela dos sufixos verbais e dos pronomes que mostra como os pronomes são parecidos com essas conjugações, mas isso foi uma coisa que a gente foi fazendo ao longo da aula. Como eu disse para vocês, quando a gente sabe muito bem os pronomes, fica muito mais fácil aprender as conjugações. Bom, então vamos ler esse versículo aqui de Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Então, leia esse versículo e complete a tradução. Então, nós temos aqui U Bashana Arishona Lemalcho Bachodesh Arishon Patach et Daltot Beit Adonai Vayehazekem. Então, ele, Bashana Arishona. Então, olhem só, nós temos Shana, que é ano, e então Bashana, B, mais a preposição B, mais o artigo definido, então Ba, no ano, Arishona. Rishon é primeiro, mas nós sabemos que a palavra Shana é uma palavra feminina, por isso aqui Rishona. A gente sabe que os substantivos e os adjetivos, eles concordam em gênero, em número e em artigo definido. Por isso aqui, se Bashana estava definido, então Arishona também está definido. Como a gente vai traduzir isso aqui então? No primeiro ano. Lemalcho, do reinado dele. Olhem só que esse sufixo nominal, reinado dele. Bachodesh Arishon. Como nós vamos traduzir Bachodesh Arishon? No primeiro mês. A mesma coisa. Bachodesh, então no mês, Arishon, primeiro. E nas duas palavras, então, tanto no substantivo quanto no adjetivo, nós temos o artigo definido. Bachodesh Arishon, no primeiro mês. Patach. Patach é um verbo novo no nosso vocabulário, quer dizer, ele abriu. Então, ele abriu. Et daltot, as portas. Beit Hashem, da casa do Eterno. Vayehazekem, e ele as reparou, ou ele as fortaleceu. Aqui o verbo hazak, a gente conhece essa palavra já, hazak é forte. Então, ele as fortaleceu. Bom, então vamos aqui fazer mais um exercício, conjugando os verbos patar, ele abriu, e sagar, ele fechou.
Vamos lá aqui, primeiro com o verbo patar. Como eu diria, eu abri a porta. Ani patarti adelet. Ou simplesmente patarti adelet, abri a porta. Você, então, você masculino, você abriu a porta. Ata patarta adelet. Você abriu a porta. At, você, feminino. At patart adelet. Você abriu a porta. Ou simplesmente patart adelet. Ele, o patar adelet. Ou simplesmente patar adelet. Ela, היא פתחה הדלת, ou פתחה הדלת. E aqui, אנחנו, nós, אנחנו פתחנו הדלת. Ou simplesmente a gente pode dizer פתחנו הדלת. E vocês, então, plural de atá, atem, פתחתם, tomem cuidado, atem, פתחתם הדלת, ou simplesmente פתחתם הדלת. Vocês feminino, plural de at, aten, פתחתן הדלת, ou simplesmente פתחתן הדלת. Eles, פתחו הדלת, ou simplesmente פתחו הדלת. E elas, הנה פתחו הדלת, ou simplesmente פתחו הדלת, mas aqui a gente vai ficar em dúvida se é eles ou elas, então o melhor é sempre colocar הם פתחו ou הנה פתחו. Aqui então, vamos fazer então frases de novo aqui, sendo então eu fechei a porta, você fechou a porta, vamos lá? אני סגרתי הדלת, אתה סגרת הדלת, את סגרת הדלת, הוא סגר הדלת, היא סגרה הדלת, אנחנו סגרנו הדלת, אתם סגרתם הדלת, אתן סגרתן הדלת, הם סגרו הדלת, e הנה סגרו הדלת. Então, vamos fazer uma revisão do vocabulário que nós vimos hoje na unidade 20. Ariê, leão, ariê. Esh, fogo, esh. Delet, porta, delet. Midbar, deserto, midbar. Matê, que é vara, então matê é um substantivo masculino, matê gadol. Matot gedolim, tem um plural irregular. Yarden, o Jordão, Yarden. Rivka, o nome da Rebeca, Rivka. Arba, número 4, Arba. Arbaim, Arbaim, número 40. Barach, ele fugiu, Barach. Nafal, ele caiu, Nafal. Nassá, ele carregou, Nassá. Sagar, ele fechou, Sagar. Patar, ele abriu, Patar. Radaf,
ele perseguiu, radaf. E o que nós aprendemos na aula de hoje foi isso aqui, foi o paradigma, ou seja, a conjugação desse tempo verbal, que é o katal. Nas unidades 21 e 22, nós vamos aprender então como traduzir esse tempo verbal, que até hoje a gente falou que ele era pretérito. Nem sempre ele vai ser pretérito, mas isso a gente vai falar nas unidades 21 e 22. Então, estude bem esses verbos, pegue verbos desse tipo a, que você já conhece, e tente conjugar os verbos. Só tome muito cuidado com os verbos, por exemplo, que terminam em rei. Esses, eles têm uma conjugação irregular, então a gente não vai trabalhar com eles ainda. Mas os verbos regulares, a gente teve vários hoje durante a aula. Você pode usar esses verbos e ir tentando conjugar os verbos. É só assim que a gente aprende verbo, não tem uma outra forma. Lembre-se que quando você foi para a escola e aprendeu a conjugar verbos na escola, você já falava português há muitos anos. Então, é normal a gente se sentir um pouco estranho, um pouco difícil, mas precisa estudar bem e é isso, fazer tabelinhas de verbos e repetir, 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 fazer frases como nós ficamos fazendo hoje. Eu abri a porta, ele abriu a porta, eu fechei a porta, você fechou a porta. Enfim, é só assim, repetindo, que a gente vai aprender a conjugar os verbos em hebraico. Então, como dever de casa, reveja essa conjugação do tempo katal, estude o novo vocabulário e faça os exercícios da unidade 20. E nós nos vemos então na próxima aula. Até lá! Shalom, shalom, uleitraot.